E aí galera do YouTube, estamos aqui para mais uma aula sobre redes de computadores e hoje a gente vai aprender sobre os protocolos de segurança das redes WLAN. O que são redes WLAN? Ou redes locais sem fio? As redes WLAN, que transmitem os dados via rádio, são, por exemplo, o Wi-Fi que você tem na sua casa ou na sua empresa. Basicamente, essas redes se popularizaram muito no fim da década de 90. E com a grande demanda, a Wi-Fi Alliance, que é responsável por organizar o uso do Wi-Fi no mundo, se viu obrigada a lançar protocolos de segurança para que os dados transmitidos via rádio não fossem interceptados. Afinal de contas, sem nenhum protocolo, eles podem ser facilmente pegos por terceiros. E aí, já pensou? Se você manda um nude, uma foto pelada, ou, por exemplo, informações dessa conta bancária, se elas fossem interceptadas por outras pessoas, a sua privacidade e até dados sigilosos seriam pegos. E você ficaria numa situação muito ruim, não é mesmo? Em 1999, então, a Wi-Fi Alliance e vários pesquisadores desenvolveram a WEP, ou WEP, que significa Wired Equivalent Privacy, ou em português, privacidade equivalente à das redes com fio. O que se prometia era que essas redes fossem ter a mesma privacidade ou a mesma segurança que as redes com fio ofereciam através desse protocolo. Esse protocolo operava inicialmente com 64 bits e mais tarde com 128 bits para criptografia de pacotes. Apesar de suprir essa demanda de segurança, logo foi constatado que a web tinha diversas vulnerabilidades no seu sistema. Por exemplo, através de algoritmos de força bruta, ou seja, em que um algoritmo é rodado no computador e tenta diversas senhas ou diversos números de criptografia, era fácil, em alguns minutos, alguém mal intencionado poderia burlar o sistema web. Logo, então, foi vista a necessidade de um novo protocolo, ou de pelo menos melhorias, para que a internet sem fio pudesse alcançar uma maior segurança e proteger os dados de quem a usava. Mas antes da gente passar para o próximo protocolo de segurança, vamos entender basicamente como funcionava o WEP. O protocolo WEP ele usa o algoritmo RC4 para criptografia. Esse algoritmo RC4 ele é bem anterior quando se pensou em protocolos de segurança. Né? Ele é um algoritmo matemático da década de 80, início da década de 90, e ele, como era muito popular e considerava-se que ele era complexo o suficiente, eles utilizaram ele, né, para o WEP. Esse algoritmo ele tinha praticamente duas funções principais, né, que ele se dividia. A primeira delas era o KSA, ou Algoritmo Escalonador de Chaves. Ele servia para gerar uma chave secreta, que era utilizada ali em todo o andamento da criptografia. A segunda parte era o PRGA, ou em português, Algoritmo de Geração Pseudo-Aleatória. A função dele era encriptar a mensagem que seria, né, transmitida do dispositivo até o ponto de acesso. Você vai ver aí na sua tela algumas imagens que explicam um pouco de como funcionava, né, esse algoritmo no WEP. Então essa primeira figura que você está vendo aí, ela diz respeito aos métodos de autenticação do WEP. Por que métodos? Porque eram dois, né? Dependendo ali do nível de segurança, era um ou outro. O primeiro método de autenticação era o Open System, ou sistema aberto. Ele era bastante simples, né? O dispositivo suplicante envia uma requisição de conexão, normalmente com uma chave, né? Uma senha, e o ponto de acesso, né? Ia responder essa conexão com sim, né? E aí a autenticação estaria feita, a conexão realizada, ou com não, né? Caso a chave fosse errada, né? Seria uma resposta dizendo que a autenticação tinha falhado e que a conexão não estava feita. A segunda imagem ela mostra o outro método, né? Que é o shared key, ou chave compartilhada. Como é que funcionava isso? Ele era um pouco diferente. Né? Além da requisição de conexão com, né, uma senha, basicamente, o ponto de acesso inicialmente responderia com uma espécie de desafio. O que era esse desafio? Ele era feito a partir, né, da chave secreta da conexão e ele teria ali um número inteiro aleatório. A parte suplicante, né, o dispositivo suplicante, ele ia, né, rodar um algoritmo ali que chegaria na resposta desse desafio se ele tivesse, né, a chave. Então ele, né, responderia automaticamente para o ponto de acesso. Então viria ali a resposta da conexão se, né, o desafio fosse resolvido, né, por meio do algoritmo que ia utilizar ali a senha,
o ponto de acesso responderia positivamente, a autenticação estaria feita. Caso contrário, né, a autenticação iria falhar e a conexão não ia se estabelecer. Bom, essas imagens que você está vendo agora aí, elas são da parte de encriptação e decriptação, que usam diretamente, né, o algoritmo RC4. Primeiro, aquele retângulo lá de cima, o vetor de inicialização. Ele era um vetor, né, gerado e recalculado a cada interação do algoritmo. Então ele era ali acrescido, ele era concatenado com a chave secreta e depois, né, rodava-se o algoritmo RC4 e ele entrava no texto cifrado junto com o vetor de inicialização. Quando esse algoritmo RC4 ele era rodado antes de chegar no texto cifrado, ele também, né, era concatenado a ele a mensagem, né, que ia ser transmitida e um hash. Né, isso era enviado, o RC4 fazia a criptografia e o texto cifrado é o que seria enviado então. Então, agora a parte da decriptação, que acontecia basicamente o processo inverso. A primeira coisa que acontecia era ali o texto cifrado ele ser separado do vetor de inicialização. Né? E aí o que acontecia? O vetor de inicialização separado e o texto cifrado também já separado, eles eram concatenados ali à chave secreta e então era rodado novamente o algoritmo RC4 para descriptar, né, a mensagem que havia sido enviada. Então era gerada ali a mensagem original, né, chegava-se também a um hash e depois, né, tinha ali um comparador para verificar, né, se a mensagem não havia sofrido alguma mudança, alguma adulteração para, né, que chegasse exatamente do jeito como saiu do primeiro dispositivo até o segundo dispositivo. Contando a história de como se desenvolveram os protocolos de segurança da WLAN, nós vemos agora o WPA. Basicamente, após a detectação de vulnerabilidades no WEP, foi necessário que a Wi-Fi Alliance desenvolvesse um novo protocolo de segurança mais robusto e que corrigisse os erros do antecessor. Em 2003, eles então conseguiram finalizar o WEP, ou Wi-Fi Protect Access, que significa Wi-Fi de acesso protegido em português. Também pode ser conhecido como WEP2 ou TKIP. O WPA, então, ele foi um protocolo emergencial para acabar de uma vez por todas com os principais erros do WEP, mas também preparar caminho para um protocolo muito mais robusto que já estava sendo desenvolvido pela Wi-Fi Alliance. Basicamente, o WPA ele era uma continuação, uma adaptação do WEP, ou em outras palavras, era possível que a gente apenas atualizasse o app para que ele tivesse uma versão melhor, que veio a ser o WPA. Essas atualizações de firmware não requeriam um novo hardware, um novo software. Basicamente, o usuário das redes WLAN podia apenas atualizar o seu equipamento para que ele ficasse mais seguro e dificultasse ainda mais a vida de hackers, que buscavam então roubar esses dados ou pegar os dados confidenciais das pessoas para utilizar para meios espúrios. Outra coisa importante da gente dizer é que o WPA utilizava 256 bits na encriptação, o que tornava ainda mais seguro ou ainda mais difícil para as pessoas mal intencionadas roubar os dados ou pegar os dados para o interesse delas. Quanto ao funcionamento do protocolo WPA, a gente pode dizer ali que ele era conhecido também como Protocolo de Integridade de Chave Temporal, ou TKIP, né, que era a sigla que era usada para chamar ele. Isso porque essa questão da chave temporal é que vai caracterizar principalmente ele, né, é o que vem de grande diferença, né, em relação ao protocolo anterior. É importante dizer também que ele guardava uma semelhança bastante clara com o protocolo anterior, que era quanto ao uso do algoritmo RC4. Né? Ele usava esse algoritmo em diferentes momentos, né, para fazer diferentes cálculos ali do seu andamento, e é assim, necessário, ou é interessante, ou é clínico a gente dizer, que ele basicamente funcionava com duas chaves principais. A primeira era a chave mestra dupla, ou chave compartilhada, que a gente pode chamar de PMK. Tá? A PMK, ela gerava uma outra chave, que era a chave transiente dupla, que servia como a chave da seção, podemos dizer assim. Ela era conhecida como PTK. Tá? Essa chave PTK ela tinha 512 bits. E ela é interessante a gente saber que ela se dividia em outras 4 chaves.
a KCK, a KEK, a TEK e a TMK. Várias letrinhas, né? Mas você pode ver o vídeo aí várias vezes, você vai conseguir decorar esse monte de K e de T. Então elas dividiram essas 4 chaves, depois a gente vai ver que algumas delas eram usadas no processo de encriptação ou decriptação, mas todas essas chaves eram usadas em algum momento. Outra coisa interessante do WPA era o que foi conhecido como MIC, e que os americanos chamavam carinhosamente de Michael, né? Que era o que garantia que não houvessem alterações na mensagem. Isso porque no protocolo anterior, apesar de ter uma fase de verificação, isso não era 100% garantido, a mensagem poderia ser adulterada no meio. Por exemplo, durante o transporte dela de um dispositivo a outro. Com o MIC, né, existia um código de integridade da mensagem que era gerado durante a encriptação. Então, né, esse código saía e chegava, e ele era mais uma forma de garantir que não houvessem adulterações no conteúdo que foi enviado. Bom, você está vendo aí agora duas imagens, né, do funcionamento básico do WPA. A primeira ali é de encriptação, a segunda de decriptação. A gente não vai se deter em que é cada fase daquilo ali, mas é interessante você notar que tinha também um vetor de inicialização, assim como no protocolo anterior. Tem ali a questão da mensagem, tem as concatenações, mas é bem legal a gente notar ali que aparecem ali a PMK que a gente falou há pouco, a TEK, a TMK, né, que são as chaves que a gente conversou agora há pouco. Outra coisa interessante é notar que o MAC da origem e do destino também eram concatenados, né, na hora de enviar, né, a mensagem criptografada. Né? O que é o MAC? O MAC é, digamos assim, devemos colocar como o endereço do computador, o endereço do dispositivo. A segunda imagem de decriptação, também, né, nós temos ali as chaves, o vetor de sinalização, temos um verificador de ordem, né, temos ali a conversão do texto cifrado com o WEP que vira a mensagem, e nós temos lá no final, né, o comparador do MIC, né, que é isso que garante a integridade da mensagem, garante que ela não tenha sido adulterada. Como a gente viu, o WPA veio para solucionar vários problemas do antecessor, mas ele era um protocolo não definitivo. Ele apenas serviu para que pudesse ser preparado um caminho para o sucessor dele, o famoso WPA2, ou Wi-Fi Protected Access versão 2. Ele veio então para suceder o WEP e o WPA. Também vai ser muitas vezes chamado de protocolo 802.11, que são as redes WLAN, com o acréscimo do I, porque é um protocolo de segurança que funciona então nessas redes WLAN. Ele foi estabelecido ali em meados de 2004 e ficou plenamente pronto em 2006. Da WIGO, em 2012, o WPA2 ultrapassou o protocolo WEP e se tornou então o protocolo de segurança de redes WLAN mais utilizado do mundo. Isso foi essencial para que a Wi-Fi Alliance e também os usuários pudessem dizer com clareza que a internet deles estava segura, que eles estavam utilizando redes seguras. Afinal, o WPA2 era tido como um protocolo sem erros, sem brechas. E por muito tempo, então, ele foi chamado, baseando-se nesse fato de que ele não possuía brechas de segurança, como protocolo de internet definitivo. O que acontece, e aí por muito tempo vigorou, esse, digamos assim, mantra do WPA2. Até hoje, aliás, ele é utilizado na maioria dos computadores devido a isso. Mas em 2017, pesquisadores de uma universidade da Suíça conseguiram então achar uma brecha no WPA2, que foi ali o chamado crack. Um erro, na verdade, que tinha ali na fase do handshake, ou aperto de mãos, que basicamente é quando os dois dispositivos eles se conectam, um modem geralmente com um computador, eles se conectam, havia ali uma brecha para que hackers e pessoas mal intencionadas pudessem se utilizar dessa brecha para roubar os dados no WPA2. A Wi-Fi Alliance rapidamente detectou esse erro também e as empresas que compõem ali esse grupo, elas lançaram ali novas versões para que o crack pudesse ser, digamos assim, superado. Mas mesmo assim, notou-se que o WPA2 não era perfeito e que logo seria necessário um novo protocolo para que essas redes pudessem ser plenamente seguras, plenamente adequadas. E com o tempo, então, começou a se pensar num novo protocolo. É importante dizer que o crack, que foi esse, digamos assim, erro que deu toda uma insegurança para quem utilizava o WPA2, ele ocorria em redes que não possuíam, na verdade, em sites que não possuíam o HTTPS,
que é, digamos assim, um outro protocolo de internet para tornar ainda mais seguro a navegação dos usuários. Muito bem. Quanto ao funcionamento do WPA2, é importante dizer que ele era um pouco diferente, né, do WPA e do WEP. Isso porque ele usava o protocolo CCMP para a encriptação dos dados dele, né? E ele usava então o algoritmo AES ao invés de usar o algoritmo RC4. O algoritmo AES ele também foi um algoritmo matemático que não foi desenvolvido exclusivamente, né, para essa questão de segurança. Ele foi desenvolvido por uma organização governamental dos Estados Unidos, né, para fazer diversos cálculos. E aí, né, constatou-se que ele seria útil, que ele seria muito plausível para ser utilizado com o WPA2. Entretanto, né, é importante dizer que o uso de chaves temporárias e do MIC para garantir a integridade das mensagens que fossem transmitidas, que eram características bem notáveis do WPA, continuaram no WPA2. Né, e é por isso que não houve uma revolução tão grande. Essas principais características se mantiveram. Muito bem, então. Essa primeira imagem que você está vendo aí, para descrever o funcionamento do WPA2, era quanto à questão do código de integridade da mensagem, né? Como é que ia chegar nesse código de integridade que é o MIC, ou o Michael, como a gente falou antes. Uma coisa interessante de notar, inicialmente, que é uma diferença notável, é que agora você tem um cabeçalho e ele é dividido em duas partes, né? Foi dividido em duas partes aí nesse esquema, apenas para a gente notar, né, que ocorria essa divisão para, né, determinados passos do algoritmo. Também nós temos ali a questão da mensagem, e é interessante a gente notar, além do uso do algoritmo AES, que nós temos esses retângulos com o XOR. O que é o XOR? O XOR é o que está ali descrevendo um cálculo, né, um cálculo matemático bastante conhecido na parte da lógica, que é como você chega ao ou exclusivo. O ou exclusivo é um número que você obtém com cálculos ali na parte de lógica. Para você obter entre vários números que estão sendo comparados, você obtém apenas né, um resultado. É basicamente isso que corresponde ao XOR. Entre vários números, você chegar a apenas um resultado. Essa então é a parte, né, basicamente de como se chegava ao MIC. Ali na parte da encriptação, que é a imagem que você está vendo agora, você vê também ali que nós temos o Nance, né, que é uma característica que está entrando agora. Nós temos o algoritmo AES rodando. Nós também temos o XOR ali, que representa esse cálculo para chegar num número exclusivo, num resultado exclusivo. E nós temos ali então, né, a encriptação tanto da mensagem quanto do código de integridade que foi gerado anteriormente. Tudo isso para que a mensagem fosse encriptada de forma melhor, mais robusta e tivesse mais segurança, né, para que ela fosse transmitida e chegasse do modo correto ao seu destino. Voltando então à nossa linha do tempo dos protocolos de segurança das redes WLAN, a gente chega no WPA3, que no momento é o protocolo mais atualizado. Basicamente, o WPA3 surge para consertar as brechas do antecessor, o WPA2, que o crack mostrou que existiam em 2017. Uma coisa interessante de se falar é que o WPA3 começou a ser introduzido no mercado recentemente. A Wi-Fi Alliance lançou oficialmente ele no dia 26 de junho de 2018. Como você pode ver no calendário, a gravação aqui não faz nem um mês que a gente tem esse protocolo no mercado. Então, é difícil da gente prever se ele ainda tem erros em relação aos outros protocolos. Mas ele é tido como o melhor e, por enquanto, definitivo protocolo. Basicamente, ele traz várias melhorias em relação ao antecessor, tanto em relação aos erros que ele tinha, em relação a coisas que funcionavam, mas o WPA3 melhora. 4 pontos bem legais a gente abordar e dizer aqui que ele muda em relação ao WPA2 são basicamente o novo handshake, que era o que tinha os grandes problemas do WPA2 na questão ali da autenticação, que facilitava muito para os hackers e para as pessoas mal intencionadas roubarem os dados na hora da criptografia. Também temos ali a questão de que em redes públicas ele se torna muito mais seguro, porque é sabido que quando a gente acessa o Wi-Fi de shoppings ou livrarias, enfim, de locais públicos, a segurança não é tão grande, afinal não tem uma senha, não tem nada ali que proteja o usuário. O WPA3 ele vem com uma criptografia a mais, digamos assim, uma camada a mais
de dados criptografados para que os dados que são transmitidos nessas redes públicas eles fiquem seguros para os usuários utilizarem com mais segurança e com mais tranquilidade essas redes de locais públicos. Outro ponto bem interessante é, digamos assim, a integração que o WPA3 busca ter com os IoTs, ou as Internet of Things, que é uma tecnologia que vem surgindo recentemente no mercado e que estabelece que vários objetos da casa, por exemplo, eles tenham conexão com a internet. O WPA3 ele busca então dar início a uma nova geração de protocolo que facilite o uso não só em smartphones ou computadores, mas também talvez em micro-ondas ou coisas que recentemente estão ganhando acesso à internet, que é a tecnologia IoT, que como a gente vem vendo aí na mídia, tende a se expandir cada vez mais no mercado. E por último a gente tem também a questão das senhas fáceis. O que acontece? Quando se tinha uma senha, por exemplo, só com letras ou só com números, era mais fácil de algum hacker ou alguém mal intencionado, por meio de ali, algoritmos de teste falha, eles conseguirem roubar a senha de conexão ali, que, digamos assim, dava segurança para o usuário na hora da conexão. Basicamente, com o WPA3, ele faz uma coisa que já acontece muitas vezes em sites da internet, que é limitar o número de tentativas. E, apesar de ser uma coisa simples, não havia sido implementado ainda nos antecessores. Basicamente, o que ele faz então? Para que não haja essas várias tentativas com um algoritmo que vai testar de vários números em sequência, ele limita então o número de tentativas para que só quem sabe a senha consiga enfim, se conectar na rede, deixando ela muito mais segura nesse sentido. E aí surge uma pergunta muito interessante. Será que o WPA3 é finalmente o protocolo definitivo de segurança de redes WLAN? É uma pergunta difícil de ser respondida. Uma, porque ele recém foi lançado, então ainda fica difícil de saber se ele possui brechas, se ele possui erros, assim como os antecessores deles tinham. Em 2006, por exemplo, quando se lançou o WPA2, se dizia que ele era definitivo. E só 10 anos, 11 anos na verdade depois, em 2017, é que se descobriu que ele tinha uma falha. Então ainda é cedo pra gente dizer se o WPA3 é definitivo. Mas o que se sabe é que ele traz uma segurança muito grande para que a gente navegue com confiabilidade nas redes WLAN. Então, agora a gente vai ver ali em alguns gráficos como que os protocolos de segurança das redes WLAN estão no mundo hoje. Quantos computadores possuem protocolos, quantos ainda não possuem, quais protocolos estão sendo cada vez mais obsoletos, quais estão sendo usados, como é que está o andamento desses protocolos no Brasil e no mundo. É importante salientar, na verdade, que o Brasil ele é um dos países na ponta, digamos assim, num bom sentido, do uso de protocolos. Então ele está bem atualizado, mas a gente pode dizer também que ele está numa média mundial razoável. Então ele está um pouquinho acima da média, mas nada que fuja muito, na verdade, do padrão mundial e dos países mais desenvolvidos quando se trata de protocolos de segurança na internet. Você está vendo aí, então, na sua tela um gráficozinho que fala ali, então, como que o wireless, ou como que é a encriptação por meio de protocolos. Esses dados, na verdade, foram coletados do Wiggle Stats, que é uma plataforma web, não é necessariamente oficial de nenhum governo ou ligada ao Wi-Fi Alliance, mas ela retira ali de vários usuários que assim desejam informar dados do mundo todo, na verdade, para que ela então colete vários dados em relação a protocolos de segurança das redes WLAN. Como você pode ver ali, então, o WPA3, nos últimos dados coletados, ele não foi contabilizado, porque ele recém entrou no mercado, então ele aparece ali com 0% na verdade. O protocolo mais usado hoje, segundo o Wiggle, é o WPA2, que segundo eles tem ali cerca de 63% de uso mundial. O WPA, que veio a ser ali o protocolo intermediário, ele tem cerca de 6,25% de uso, que é basicamente o mesmo número do WEP, que já foi por muito tempo ali o mais utilizado. Tem cerca ali de 7%, 6,95% de uso no mundo. Segundo dados ali da Wiggle, 19% eles não conseguiram, na verdade, contabilizar, mas estima-se que, na verdade, eles não tenham protocolos, e cerca ali de 4,5% realmente operam sem protocolos de segurança, o que é uma coisa altamente não recomendável para que você tenha os seus dados cada vez mais seguros. Uma coisa importante de se falar também é que muita gente ainda usa o WEP, embora ele nem seja mais considerado um protocolo válido pela Wi-Fi Alliance, porque por usar equipamentos mais antigos, eles simplesmente não atualizaram o firmware, não se preocuparam em
passar para o WPA e depois para o WPA2. Então é importante que você tenha sempre isso em mente. Confira aí se o seu roteador ele está operando em WPA ou WPA2, porque é importante que a sua segurança, que os seus dados eles estejam cada vez mais seguros, e o app, na verdade, ele não dá suporte, não dá garantias de que você está seguro. Outra coisa bem legal da gente falar, que vai aparecer no gráfico ali, é como com o tempo as coisas, o Wi-Fi encryption ele foi se desenvolvendo. Como você pode ver ali no início da internet, ele era bem pouco utilizado ali, né? A linha vermelha ela mostra mais como ele era até mais ou menos ali o ano de 2006. O número de computadores que não tinham encriptação, segundo a Weagle, era maior do que os que tinham. Também é importante notar aí que mais ou menos em 2012, como a gente falou antigamente, o WPA2 ele ultrapassou o app, então, e a gente pode dizer que nesse momento, então, a internet, ou melhor, o uso de redes sem fio se tornou realmente seguro. Mais um vídeo aí dessas várias séries, na verdade, sobre redes de computadores. A gente aprendeu sobre protocolos de segurança nas redes WLAN. Espero que você tenha aí tirado algumas lições importantes para o seu uso mais seguro de internet. Aguarde aí mais vídeos dessa série dos nossos colegas também falando sobre outras coisas importantes quando a gente fala de protocolos, de vários protocolos sobre essas redes de internet, de redes em geral. E não esquece de deixar o seu joinha e deixar o seu like para fortalecer o canal. É isso aí, valeu e até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you